Mateus 16:6. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, você tem percebido que toda quarta-feira nós temos pregado uma série fenomenal, intitulada Perigos Espirituais. E hoje a gente vai estar falando sobre o perigo da religiosidade. Uau! Eu creio que não tem nenhum religioso aqui, em nome de Jesus, né? Isso é só para a gente ficar atento, mas vai ser muito abençoadora, até porque muitas vezes a gente identifica um religioso e o religioso precisa de ajuda, né? Essa é a mais pura verdade. Quarta passada o pastor João estava pregando aqui sobre o perigo das redes sociais, não foi? Quem abriu, diga amor. A Bíblia diz assim: disse-lhes Jesus. Presta atenção, porque isso aqui é Jesus que está falando. Se tinha alguém que falava contra os religiosos, era Jesus. Os religiosos já ficam assim, sabe? Se contorcendo quando a gente fala isso. Porque as pessoas religiosas pensam que, não, é o pastor, é a igreja. Não. Jesus nunca foi religioso. Jesus não veio de forma alguma estabelecer uma religião. Não. Jesus veio para estabelecer a vida dele no nosso coração. Isso muda tudo. Mas olha o que Jesus está falando. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Espírito Santo, obrigado, porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Senhor já tem falado ao nosso coração, e o nosso coração está totalmente aberto para receber aquilo que vem de Ti. Fala conosco, que as palavras da minha boca fluam de acordo com o Teu coração. Em tudo que vai acontecer nesse lugar, só Jesus, só Ele continue sendo engrandecido, exaltado. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Perceba bem que esse texto de Mateus 16:6, Jesus está falando sobre fariseus e saduceus, que eram justamente grupos religiosos da época, que de alguma forma conheciam, sim, pelo menos a palavra escrita, mas a Bíblia diz que a letra mata, o Espírito vivifica ou dá vida. E esses grupos, nesse exato momento em que Jesus traz essa mensagem para os discípulos, esses grupos haviam tido uma espécie de discussão com Jesus nos versículos anteriores. Porque esse grupo queria ver milagre, queria ver Jesus realizando alguma coisa muito grande, mas não para crer. A verdade é que eles só pediam que Jesus tentasse fazer alguma coisa com a motivação errada dentro do coração. E Jesus diz que o único milagre que ele ia realizar era o de Jonas. Não sei se você já entendeu isso, quando Jesus fala sobre Jonas. A verdade é que Jesus estava falando sobre ele mesmo. Eu vim aqui para o mundo, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vim para trazer vida, e vida é abundância. Eu não vim para mudar simplesmente uma mentalidade ou pensamentos, não. Eu vim para fazer uma cirurgia no coração espiritual de cada um. Por que essas pessoas eram religiosas? Se Jesus estava lá na frente deles. Sabe por quê?
Muitos até vêm a uma igreja. Muitos até são membros de uma igreja. Mas o problema é que essas pessoas não são uma igreja. É muito fácil, gente, você ser um religioso nessa época. É muito fácil você seguir algumas regras padronizadas. Mas por incrível que pareça, você nunca está perto de Deus. Mas pastor, como é que alguém pode viver isso? O que é a religiosidade? E a religiosidade então é a tentativa de diminuir Deus, colocá-lo dentro dos padrões da compreensão humana. Você sabe por que tem pessoas que não conseguem acreditar que Deus faz milagres, ou que Deus muda a vida de uma pessoa que estava no mundo, e que, sabe, era só a graça do Pai? Sabe por quê? Porque essas pessoas tentam colocar Deus numa caixinha, tentam fazer com que elas entrem na cabeça delas mesmas, quando na verdade não tem como. Eu me lembro que quando Deus me chamou com a pastora Thalita para cá, rapaz, se eu fosse botar minha cabeça para pensar dentro do chamado que Deus fez para mim, para ela, quando a gente já estava numa igreja bem estabilizada, né, tranquila, a gente trabalhando com pessoas e tal, isso, aquilo, outro. Se eu fosse como religioso pensar, eu ia dizer assim, não, eu vou ficar lá. Mas eu me lembro que Deus tinha falado conosco para que a gente pudesse deixar tudo, e eu deixei, e ela deixou, e a gente foi seguindo uma direção de Deus, e diante da direção de Deus, as coisas começaram a acontecer. Quando a gente chegou, quando tinha aquelas 7 pessoas, quando, né, surgiram dificuldades no lugar onde a gente estava, mas em todo esse tempo, a gente começou simplesmente a olhar para Deus e deixar qualquer sentimento religioso de lado. Porque o religioso faz isso. Ele tenta colocar Deus na caixinha da cabeça dele, para tentar compreender o que é que Deus está fazendo. Aí por isso que o religioso acha que Deus é limitado. Com todo respeito a qualquer outra denominação, mas, por exemplo, muitas pessoas tentam limitar Deus e dizer assim, não, hoje a pessoa não pode falar mais em línguas, hoje não tem mais profecia, hoje não tem milagres, porque tem gente que não acredita em milagres. E o pior de tudo é que a religiosidade é sinônimo de viver uma vida espiritual cheia de hipocrisia. E isso é que é o pior de tudo. Se a gente tivesse que elencar algumas características do religioso, eu diria aqui, ó, e eu creio que nenhuma dessas faz parte da nossa vida, em nome de Jesus. Pensamento rígido, inflexível, não aprendiz. Segunda característica, orfandade espiritual. Ou seja, essa pessoa não consegue se relacionar com Deus como Pai. Só tem Deus como aquela pessoa que está lá no trono. E, sabe, você tem que chegar diante dele com passos bem quietinhos, pisando em ovos, porque Ele é Deus. Outra característica, mentalidade de escravo, não de filho. Você já parou para pensar que tem gente que se diz crente, que se diz servo do Senhor, mas que parece que, meu Deus do céu, chupou não sei quantos limões azedos? Não, fala a verdade, gente, né? Que você olha para a pessoa, sabe, a pessoa está lá, sabe, bem, com aquela cara, você chega, graça e paz, a pessoa quase morrendo, graça e paz, como é que está?
passando pela prova, dando glória a Deus. Você já parou para pensar, de verdade, gente, que as pessoas têm um estereótipo de quem é crente, como se fosse a pessoa mais triste do mundo, como se fosse a pessoa mais sem recursos na vida, que não se veste bem, que não... Você sabe o que é isso? É o pensamento de escravidão. Outra característica do religioso, a ausência de alegria, murmuração intensa, hipocrisia e legalismos acentuados. Talvez você diga assim, pastor, não sei quem é esse cara não, pastor, esse religioso, eu ainda não entendi nada da mensagem. Então vamos para a prática. O religioso é o cara que, por exemplo, ouve falar de célula, vai dizer assim, vou não. Mas vai por quê? Porque não é de Deus. Mas, não vou não. Eu sou da época que eu só ia para os cultos. Não falta uma ceia. O religioso é o cara que, por exemplo, se tem 3 cultos, de manhã, de tarde e de noite, se ele for para um culto só e não for para de tarde e de noite, ele fica com a cabeça assim, sabe, estourando, com a consciência pesada. O religioso é aquele cara que, por exemplo, diz assim, encontro com Deus. Eu tenho um encontro com Deus todo dia. Renovo. Eu sou um cara renovado por natureza. Águias. Eu já estou quase lá no céu, voando. Discipulado 1 a 1. Irmão, só abro o meu coração para o Espírito Santo. Eu sei que parece ser engraçado, gente, mas é a mais pura verdade. E depois a gente vai entender por que o religioso tem esse pensamento. Mas geralmente o religioso tem essas ideias dentro do seu coração. Por exemplo, o religioso, com todo respeito, não tem nada demais você usar um terno e tal. Eu estou até preparando uns looks massa. Que a pastora Thalita gosta de looks, né, gente? Porque quando a gente estiver lá no complexo, aí dá para botar um blazerzinho, ar-condicionado, né? Aleluia. Mas, por exemplo, tem o religioso, é a pessoa que acha que, por exemplo, o pastor andar desse jeito. Rapaz, eu sou uma pessoa muito livre. E, por exemplo, no shopping, eu gosto de andar de bermuda. Mas à vontade, porque eu estou sempre de calça aqui, né, com vocês, tal, isso, aquilo, outro. Então, eu gosto de andar mais assim, light, mas bem arrumado, claro, né, com certeza. Né, minha personal stylist. Aí às vezes eu estou assim, né, andando no shopping, tranquilo, de repente a pessoa olha para mim. Eu fico até temeroso. Ou até ao mesmo tempo esperançoso. Eu acho que a pessoa teve uma visão, pai. Um anjo assim perto de mim. Alguma coisa desse tipo, né? A pessoa faz: Pastor Arthur Pereira, prazer conhecê-lo. A minha célula, eu vou de bermuda. Não estranhe não. Tem meus filhotes que vão lá para a minha célula, estão aí. Vou de bermuda, normal, uma bermuda bonitinha, tudo arrumadinho. O religioso é aquela pessoa que diz assim: Deus, eu acho que eu vou tomar banho de sunga ou de alguma coisa, porque se o Senhor voltar eu não subo. É porque você não tem ideia das coisas que a gente ouve. É sério, gente. Vocês não têm ideia das coisas que a gente ouve de pessoas. Gostou dessa, filho? E eu vou falar uma coisa para você. Você sabe por que tem tanta gente doida no manicômio e são pessoas que se dizem crentes? Por
causa desse espírito de religiosidade. Ei, isso é um espírito maligno. Aí pensa que o crente não pode se alegrar. Love party. Né? O religioso chega aqui, olha tudo de preto e faz assim: tem algum pacto com o diabo aqui? Tem. Porque falam mesmo. Por isso que Jesus era a pessoa que mais se levantava. Jesus quebrava paradigmas de uma forma que era impressionante. Os religiosos da época, por exemplo, tinham cuidado com limpar das mãos, lavar a mão, lavar os pés, né? Sábado, dia de sábado, não podia comer, não podia fazer isso. Jesus sempre quebrando esses paradigmas. Deixa eu te dizer uma coisa: a religiosidade só faz colocar um peso na vida das pessoas. Lembra daquela mulher corcunda, não sei quanto tempo, que Jesus foi curar ela lá naquela sinagoga, numa igreja. Os religiosos da época disseram que Jesus não podia, sabe por quê? Porque era sábado. Ou seja, para eles era muito mais interessante ver uma pessoa sofrendo, e sofrendo muito, do que ver essa pessoa liberta, vivendo para Deus. Segura essa aí. Um religioso geralmente condena em público o que pratica no secreto. Essa foi forte, né? Mas é a verdade. O religioso geralmente condena em público o que ele realiza, faz no secreto. Quando você chega e vê uma pessoa que está muito de bonzinho, e por que isso, por que aquilo, por que aquilo, apontando o dedo, criticando. Eu já tive experiências de, por exemplo, o cara dizia assim: eu não quero ser discipulado. Aí a esposa: meu bem, por quê? Porque eu não vou me expor. Mas amor, vou não. Aí depois ela chega para mim e diz assim: pastor, preciso de ajuda. Meu esposo estava me traindo, estava vendo coisas pornográficas na internet. O religioso vai sempre condenar em público. E em público que eu digo, vai usar Facebook, vai usar Instagram, vai mandar correntinha pelo WhatsApp, como se vivesse uma vida de santo, mas no secreto. E você sabe o que é que acontece? Pelo menos nos meus casos, Deus sempre mostra, porque não há nada oculto que não seja revelado. Pega a outra. O religioso é ortodoxo na doutrina, mas é herege na conduta. Ou seja, ele é rígido na doutrina. Vamos lá. Minhas filhas, ou qualquer outra criança, e eu quando era criança, eu via ceia, eu quero ceiar, mas não podia ainda, porque eu não era batizado. Mas quando acabava, sobrava pão, aleluia, sobrava um suquinho de uva, aleluia. E o que é que eu fazia? Não deixo nada para o devorador. Pegar o pão, pai, eu posso pegar, pai. Vai, meu filho, pega tudo. Aleluia. O religioso é o seguinte:
esse pão aqui é sagrado, vamos jogar no lixo. Esse espírito, é por isso que tem tanta gente no manicômio, porque está doido. Porque tinha um espírito de religiosidade na vida dele, na vida dela. Quando Jesus fala sobre esse perigo da religiosidade, ele fala sobre fermento. Aí o religioso diz assim, está vendo? Por isso que eu não como pão. Mas não é esse fermento. A Bíblia diz assim, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que fermento era esse? Era doutrina, era aquilo que eles passavam. Porque o pior de tudo é que o religioso passa adiante aquilo que ele crê, que acha que é verdade, mas é uma mentira do diabo, gente. E a Bíblia diz assim, ó. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quais são essas características do fermento? E quando eu vou trazer essas características, não como fermento em si, mas como o que Jesus queria dizer mesmo, a doutrina dos fariseus, dos saduceus, etc. O fermento, uma pequena quantidade é suficiente para contaminar. Por isso que você tem que ter muito cuidado. Porque religioso anda com um saquinho de fermento. E o pior de tudo, e é isso que me deixa com a ira santa, como a pastora Thalita disse, né? Você pode se irar, não pode pecar. É que esses religiosos jogam esse fermento só nos pequeninos. Em gente que acabou de nascer, bebezinho. Aí sabe o que é que acontece? E Deus sabe, porque eu amo vidas, filho. E você também, essa igreja é doida por vidas. E você sabe o que é que acontece? Lá dentro do meu coração eu digo assim, Deus, não deixa ela se perder. Não deixa ele se perder por causa disso que esse cara está falando. Ou essa mulher está falando. Porque geralmente, quando uma pessoa é madura, o cara vai vir, vai tentar falar, mas está nem aí, porque está enraizado. Mas quem é bebê, vai no banheiro? Vai não. Quem limpa a caquinha? É a gente. É ou não é? Bebê precisa. E aí quando o bebê vê uma pessoa e não sabe que aquela pessoa infelizmente está sendo enviada pelo diabo, acredita, aí o que é que acontece? Aí daqui a pouco a pessoa se perde, volta para o mundo e vive um bocado de coisa ruim. Por causa de quem? Por causa de um religioso que foi lá e... Agora isso é sério. Porque a Bíblia diz assim, ai daqueles que fazem com que um dos meus pequeninos se percam. Rapaz, é melhor você amarrar um negócio no pé e se jogar no mar do que você fazer isso. Mas é assim, é uma pequena quantidade que é suficiente para contaminar. Esse fermento, outra característica, é de difícil discernimento. Por que de difícil discernimento? Porque o religioso, quando traz alguma coisa, parece que é Bíblia, mas não é. Parece que a pessoa está falando até uma coisa que é bíblica. Por exemplo, a gente fez um evangelismo. Foi evangelismo no carnaval. Foi evangelismo, ninguém foi pular carnaval. Foi evangelismo. Fizeram bafafá. E o pior que não é gente de dentro, não. Assim, do mundo, não. São pessoas que estão, infelizmente, em outras igrejas, mas vivem na religiosidade. E falam coisas que parece que é certo. Está vendo como é que pode? Agora não viram um vídeo, não viram de... Aí qual é a resposta que a gente dá? 2019, se prepare. Que a gente vai invadir Olinda. Para levar Jesus, para ganhar vidas, para mudar a nossa cidade. Faz parte também, é o Grande Recife. O fermento tem alto poder de influência. Produz crescimento nocivo e morte. Olha aí. Gente, esse assunto é muito sério. Para Deus, é um dos mais sérios que existe. É tanto que, vê a gravidade do assunto. Quem foram os primeiros a entregar Jesus para ser crucificado? A Bíblia mostra lá em Mateus 26:3 que foram os... misericórdia, eu fico até envergonhado. Os principais sacerdotes.
É como se fossem os pastores da época. Foram eles que entregaram Jesus para ser crucificado. Quem foram os primeiros a cuspir no rosto de Jesus? Aí você vai lá, anota tudo aí, porque você vai confirmar na Bíblia, que a gente prega a Bíblia aqui. Mateus 26, do 66 ao 68. Foi sacerdote do Sinédrio. Pastor. E por que, pastor? Como é que eles estão fazendo? Religiosidade. A quem Jesus direcionou as palavras mais duras e de condenação? Aos fariseus. Jesus não poupava a palavra. Por isso que eu digo, tem coisas que a gente precisa falar. Para um religioso a gente fala. E tem que falar de forma aberta. Porque Jesus chegou botando para quebrar no pessoal que estava vendendo as coisas lá. Porque Jesus sabia que eles já tinham ouvido dos fariseus, dos saduceus. E ali tudo estava sendo feito porque eles deixavam. Jesus chamou eles de somente raça de víboras. Por isso que a gente não pode torcer para o Santa. Estou brincando. Brincando. Hipócritas. Sepulcros caiados. Só coisa pesada. Por quê? Porque, gente, isso é muito sério. Lá em Lucas 7, abre sua Bíblia, por favor. Versículo 36. Lucas 7, 36. Olha o que a Bíblia diz. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Até aí tudo bem, né? Olha para o seu irmão e diz assim: me convida para jantar hoje? Diz assim: imita Jesus. Aí a Bíblia diz assim: Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama, e essa de má fama era pecadora mesmo. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu, então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Porque quando a pessoa sentava, ela sentava meio que deitada, assim, sabe? E os pés ficavam para trás. Então por isso que ela estava atrás. Ela chorava, as suas lágrimas molhavam os pés dele. E então ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre. Respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, suponho, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, olha, gente, Jesus falar um negócio desse para uma pessoa que convidou ele para jantar, é porque Jesus leva a sério isso, de religiosidade. Você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou o perfume dos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Rapaz, o religioso,
ele ouve de Deus o que ele não quer ouvir. O religioso corre um sério risco de quê? De ouvir de Deus coisas que são a mais pura verdade. Eu sei que enquanto eu prego essa mensagem, eu creio mesmo de coração que não tem nenhum religioso aqui. Mas se tivesse, essa pessoa ia estar estribuchando mesmo. Porque ia se identificar com essa mensagem. Porque geralmente, por exemplo, o religioso convida, mas não recebe. Oferece, mas não desfruta. Serve, mas não inspira. Vê, mas não entende. Avalia, mas não discerne. Sente, mas não expressa. Faz, mas não gera. Sabe, mas não admite. Por quê? Porque o religioso parece que é, mas não é. Você sabe, aquela pessoa que você vê no seu Instagram, você que é solteiro, apaixonou-se, olhou aquela foto e disse: uau, ela, é ele. E aí você descobre que ele é da igreja do amor. Ela também, aleluia. Porque muita gente, você não sabia que ele estava aqui, que ela estava aqui. E aí diz: uau, eu vou para o culto das 10. Eu também. E de repente, quando você chega, ela está de costas para você, aquele cabelo lindo. Ou então ele de costas. E aí você chega de longe, uau, uau, uau. E você vai chegando mais perto e faz: uau, uau. E que você toca assim na pessoa, no ombro, e que ela vira e faz. Aí você faz: em nome de Jesus, está repreendido. Mas isso não acontece aqui não. Isso não, que é todo mundo lindo. Mas fala a verdade. Olha para mim. O religioso parece que é cheio do Espírito, não parece? O religioso, uau, fala línguas que, meu Deus. O religioso parece que é amoroso, parece que é isso. Mas quando você chega perto, não é nada disso que você esperava que ele fosse. Eu estou aqui para dizer uma coisa para mim, para você. Ei, a gente tem que vencer a religiosidade, de qualquer forma. E como é que a gente vence a religiosidade? Primeiro, reconhecendo que, ei, as nossas lágrimas são mais poderosas que os nossos pensamentos. Versículo 38a diz assim: chorando começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Você sabia que os nossos pensamentos são facilmente tornados, eles se tornam fortalezas espirituais da nossa cabeça? Um pensamento pode simplesmente bloquear aquilo que Deus está querendo trazer para o seu coração. Estou dizendo que você não tem que pensar, claro que você tem que pensar, todo mundo é uma alma pensante. Mas deixa eu te dizer uma coisa: ninguém explica Deus. Existem tantas pessoas que estão tentando compreender Deus, por isso que fazem teologia. Teologia é o estudo de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: essa mulher, se ela tivesse parado para ficar pensando as coisas na cabeça dela, ela era uma mulher pecadora e etc. Essa mulher nunca teria chegado perto de Jesus. E eu vou dizer uma coisa, a mesma coisa é a gente. Que você e eu nos conhecemos. Você e eu sabemos quem nós éramos e quem nós somos hoje.
E se a gente ficasse parando para pensar, e dizer assim, eu não vou, será que eu me aproximo? Por conta de tanta coisa que nos envergonha, que a gente já fez no passado, ninguém chegaria perto de Deus. É verdade ou não é? Com certeza. Mas sabe o que essa mulher fez? Ela começou a chorar, chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Você sabe por quê? As lágrimas lavam a alma da sujeira acumulada no orgulho, na prepotência, na arrogância. Quando a gente chora, é porque a gente está dizendo assim, eu sou vulnerável, eu estou me entregando. Um religioso, geralmente é muito difícil ele se abrir num momento de louvor. É muito difícil ele chorar, ele se expressar, ele se ajoelhar, ele se quebrantar, muito difícil. E é interessante porque, vê que coisa interessante, Machado de Assis dizia assim, lágrimas não são argumentos. E é verdade. Você está chorando, você está querendo tirar de perto de você todos os argumentos, você está simplesmente ali, abrindo o seu coração. Alguém certa vez disse, não é possível chorar e pensar ao mesmo tempo, pois cada pensamento absorve uma lágrima. O que é que eu quero dizer com isso, pastor? Sabe o que é? Se abra. Para de se esconder com máscaras. De tentar mostrar que você é forte. Quando na verdade, tudo que você tem que fazer é o que essa mulher fez. Se lançar aos pés do Senhor. Reconhecer que Ele é Deus na sua vida, que Ele já te perdoou. Sabe, reconhecer que Ele te ama. Ei, Ele te ama. Fala para essa pessoa linda que está perto de você, com aquele sorrisão. Ei, Deus continua te amando. Por isso que a gente vence justamente dessa forma, reconhecendo que as nossas lágrimas são mais poderosas que os nossos pensamentos. Revela o coração para Deus. Segundo, como é que a gente vence a religiosidade? Reconhecendo que a nossa intimidade é mais importante do que a nossa reputação. Versículo 38b, 39 diz, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Você sabe o que mais importa para Jesus quando você o encontra? É o nível de entrega, de intimidade. Não é a reputação, não. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu não ligou para a reputação dele. Zaqueu simplesmente se lançou, se jogou, foi para uma árvore, ficou lá em cima. Por quê? Porque ele queria que Jesus o visse. Ele queria ver Jesus, ele queria ter a sua vida mudada, transformada. E por isso que quando o pessoal, ficou reclamando, porque Jesus disse que ia para a casa de Zaqueu, Zaqueu disse, não tem problema não, o povo está dizendo que eu sou ladrão, Jesus, sou mesmo, sou ladrão, e eu vou te dizer uma coisa, hoje eu estou aqui para ter a minha vida mudada, estou aqui para abrir meu coração, se eu roubei, vou restituir. É por isso que eu fico tão feliz quando a gente tem encontro e a pessoa chega e fala, porque eu já fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro, mas hoje Deus mudou minha vida. E aí, pá, aquela explosão maravilhosa. Quem já foi para o encontro aqui? Você sabe por quê? Porque quem vive para manter sua reputação é escravo da mentira. Escravo. Algumas pessoas têm curtido muito, Thalita, Instagram, e a gente bota algumas coisas assim. É nossa vida, gente. A gente vive assim. Eu me lembro que teve uma pessoa que uma certa vez estava com Thalita e depois foi para casa e falou com o esposo dela, poxa, eles são realmente normais.
Você sabe por quê? Porque tem gente que quer parecer o que não é. Tem gente que quando eu fui fazer um culto uma vez e foi dada a oportunidade para uma pessoa, e eu conheci essa pessoa, o jeito de falar tal, e de repente a pessoa subiu e fez: boa noite a todos os presentes. Eu pensei assim, fez plástica. Ele não está conseguindo falar direito, né? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus filhos que vêm pregar aqui, eu digo assim: seja você. Seja você, o seu jeito de pregar é você. Existem coisas que são padrões aqui. Por exemplo, todo mundo quando entra aqui, já entra como? Graça e paz, igreja do amor. É ou não é? Tem coisas que são padrões. Por exemplo, quando a gente ora e daqui a pouco vai se converter gente, em nome de Jesus, é a mesma oração, né? Quando a gente está lá recebendo o pessoal, são coisas que são padronizadas, porque é a identidade da nossa igreja. Mas todo mundo aqui, pastor John of Love, quando vem pregar aqui, gente, fala a verdade. Pastora Ana, aquela voz dela. O problema é quando a pessoa tenta ser quem ela não é. Por isso que intimidade, gente, intimidade é mais importante do que reputação. Como é que a gente vence a religiosidade? Terceiro lugar, reconhecendo que o amor é para ser mais sentido, do que compreendido. Versículo 41 até o 43, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50, nenhum dos dois tinha com que ele pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Essa palavrinha suponho é na verdade uma tentativa de compreensão. Amor é para ser sentido, é para ser dado, é para ser correspondido, mesmo sem ser compreendido. É assim. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para nos amar. E se você parar para tentar compreender o amor de Deus, você fica doido. Que amor é esse? De ter dado a sua própria vida por mim, por você. Por quê? Porque Ele simplesmente nos ama. É a mesma coisa que tem acontecido aqui. Essa revolução do amor é uma coisa que você não tem como compreender. Por quê? Porque quando o amor se manifesta, Deus é amor, as coisas acontecem. Gente, o que foi aquilo? O que foi aquilo domingo? Não. O que foi? Gente, o que foi aquilo domingo? Que coisa linda. A gente tendo um renovo, com 144 pessoas. Quem foi para o renovo aí? O último renovo. Eita, renovo, 144 pessoas, mas 100 não sei quantas trabalhando, e a gente tem culto de 10, culto de 5, culto de 7:30, o povo comparece. Nos 3 cultos a gente teve quase 1.800 pessoas pegando carona do amor. Teve gente que veio a pé do Janga. Que é isso? Você sabe o que é isso? Amor. Porque o religioso, ele quer compreender por que está me amando, por que está me olhando assim, porque, não, amor se dá, se sente, corresponde. Em último lugar, você vence a religiosidade reconhecendo que o perdão faz sentido para aqueles que admitem precisar dele. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim: eu preciso de perdão. Olha para a outra e diz assim: eu preciso de perdão. Versículo 47 diz: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você sabe por que essa mulher chegou junto de Jesus? Acho que isso quer dizer que eu posso pregar mais, né? A chuvinha. Você sabe por que essa mulher chegou junto de Jesus fazendo tudo o que ela fez?
Porque ela sabia lá dentro do coração dela que ela foi perdoada. Ela sabia que ela podia se aproximar de Jesus, não com aquele medo. Você já parou para pensar que o religioso se aproxima de Jesus com medo? Como se o véu do templo não tivesse sido rasgado. E é por essa razão que a pessoa, sabe, quando vai orar, faz aquela oração bem pomposa, bem, né? Mas a verdade é que Jesus está sempre disponível. Sempre. É o Pai. Lembra, filhão, do teu testemunho? É o Pai que está lá, querendo ouvir a voz do filho, quer bater um papo, conversar. Muitas vezes eu chego e eu vou lá para o lugar onde que eu oro, e aí eu faço assim: eu já disse que te amo hoje, paizão. I love you. Deixa eu te dizer uma coisa, não é falta de respeito, não. Nenhum. É intimidade. Quando você é íntimo da pessoa que te criou, que te fez e que te salvou, ei, você chega perto dele porque você sabe que ele mudou sua vida. Ele te perdoou. As ações dessa mulher só mostraram justamente isso. A gratidão pelo perdão que ela tinha recebido. Agora vê o que acontece. O religioso acha que não precisa. Porque o religioso acha que é bom demais, que sabe demais. Lembra da história do fariseu e do publicano? Fariseu, ó, olhar altivo, achando que fazia muita coisa, porque dizimava, porque ofertava, porque fazia isso, fazia aquilo outro. Ou seja, o cara era o tampa de cruche. O publicano, coitado, não olhava nem para cima. Por quê? Porque ele não aguentava, ele sabia, né, os erros que ele tinha cometido. Mas uma coisa ele sabia que ele podia fazer: se colocar diante de Deus, dizer assim: tem compaixão de mim, pecador. E por isso que Deus abençoou o publicano. Mas o fariseu, não. A igreja do amor não é uma igreja religiosa. E quando eu falo religiosa, não quero que você confunda, porque tem gente que confunde. É isso aí, pastor, pode tudo. Uma vez um pastor mandou uma mensagem pelo story, Instagram, algo assim, perguntando: olha, pastor, a igreja é do amor, então explica, por favor, se é do amor, o que? Pode tudo, é uma igreja liberal, um amor incondicional, onde o pessoal está ali. Não, cara. Eu nem respondo uma pergunta dessa, eu mando minha assessora responder, porque ela já sabe como é a igreja do amor. Ser uma pessoa livre não quer dizer ser uma pessoa libertina. Ou ser uma pessoa liberta não quer dizer ser uma pessoa libertina. Se tem uma igreja, filho, que pode se preparar, que a gente vai viver. Por isso que o povo pergunta: qual é a doutrina da igreja do amor? Só vai de Gênesis a Apocalipse, filho. Só essa. De Gênesis a Apocalipse. A gente bate forte no pecado. Não é no pecador, é no pecado. Porque o pecador, a gente crê que vai para a cruz, é transformado, ganha a vida de Jesus e se torna uma outra pessoa. A gente crê nisso. Agora, não é você achar que... Não. Agora a gente entende uma coisa: você pode entrar como você estiver, que a gente vai te receber. Ninguém vai olhar: meu Deus, pastor. Uma vez entrou uma pessoa aqui, né, como se fosse uma transexual. É um homem, mas parecia uma mulher. Só fez o quê? Eu fui dar um abraço na pessoa. Eu conheci a pessoa. Disse assim: eu amo você, e eu sei quem você é. Você sabe disso, não sabe? Sei, pastor. Então, escuta.
A religião está acabando com o mundo. Jesus não veio para isso, para acabar o mundo, veio para salvar o mundo. E a gente é responsável como igreja para levar esse amor lá para fora. Primeiro lá para fora. Primeiro lá para fora, porque amar aqui desse jeito é fácil. Mas primeiro lá para fora, para depois levar para a célula, para depois trazer para cá, e aí Deus faz a obra. Mas eu sei de uma coisa: a igreja do amor é uma igreja livre. Uma igreja que ama o pecador, uma igreja que sabe que o pecador é transformado, uma igreja que sabe olhar como Jesus tem olhado. Fica de pé no seu lugar, dá um abraço nessa pessoa.